Apelidado como peixe do fim do mundo e peixe terremoto, um peixe-remo foi avistado no Chile e, como ainda sua aparição na superfície é um mistério para os cientistas, muitos daquela nação estão temendo que nos próximos dias pode haver um grande terremoto naquela região. Bom, na palavra de Deus é dito que antes que Jesus apareça nas nuvens dos céus, vai haver um grande terremoto como nunca houve, como jamais haverá. E amigos, será que diante da igreja remanescente não estão surgindo vários peixes do fim do mundo, anunciando que esse acontecimento está muito próximo? Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória. E o meu desejo e também a minha oração é que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo, que é aquele colírio divino, possa abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos que o tempo está muito próximo. Amém? Bom, na segunda-feira, dia 11 de julho, no norte do Chile, com 5,8 metros, um peixe-remo, que também é chamado de peixe regaleco, foi pescado e acabou deixando muitos apavorados. E o motivo, meus irmãos, é pelo fato desse peixe ser conhecido também como o peixe do fim do mundo, porque existem alguns relatos de que quando essa espécie surge na superfície marítima, isso é um sinal de que terremotos estão próximos. E amigos, o peixe-remo, ou peixe do fim do mundo, vive em águas relativamente profundas, entre 200 e 1.000 metros abaixo da superfície do mar, e por ele habitar regiões profundas, então acredita-se que ele seja mais sensível às movimentações das placas tectônicas. E essa crença acabou se popularizando depois que alguns peixes desse tipo foram avistados em Fukushima, no Japão, um pouco antes daquele forte terremoto lá em 2011. E também pelo fato de um desses peixes ter aparecido no México, na cidade de Cozumel, 10 dias antes de um terremoto de 7,5 graus na escala Richter. E embora a ciência não comprove essa crença de que o peixe-remo realmente sobe até a superfície marítima quando está próximo de ocorrer um terremoto, pelo fato dos especialistas ainda não saberem o porquê esse peixe sobe até a superfície, então, a crença de que ele é um aviso de terremotos próximos ainda permanece. Bom, pelo fato desses peixes já terem aparecido na superfície das águas centenas de vezes e não terem ocorrido outros terremotos, então, as 2 vezes que ele apareceu e terremotos ocorreram, pode ser apenas uma coincidência. Mas, e no mundo espiritual? Será que existem peixes do fim do mundo que podem estar anunciando a chegada do grande e terrível dia do Senhor? Veja, na verdade, o profeta Daniel e também o profeta João apresentam em seus livros muitos peixes do fim do mundo, ou seja, eles apresentam muitos sinais para sabermos que, ou se aquele grande e terrível terremoto que anuncia a volta de Jesus está próximo ou não. E também, o próprio Jesus nos evangelhos acaba apresentando alguns desses peixes do fim do mundo, ou seja, Jesus, principalmente em Mateus, lá no capítulo 24, apresenta vários e vários sinais, desenhando um quadro profético e dando todas as pistas necessárias para que o seu povo pudesse compreender em qual geração ele apareceria pela segunda vez. E a verdade é que guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes e homens desmaiando de terror por causa do bramido do mar ocorrem há muito tempo. E embora sabemos que esses sinais são progressivos e mais constantes iguais às dores de parto, ainda assim, quando vemos esses sinais, semelhantes aos cientistas que dizem que o fato desses peixes já terem aparecido aí centenas de vezes e não ter ocorrido nenhum terremoto, a não ser nessas 2 ocasiões, no Japão e no México, muitos de nós também dizemos que todos esses sinais, destacados em Mateus 24, já ocorreram
muitas e muitas ocasiões e Jesus não voltou. Contudo, existe uma profecia, um peixe do fim do mundo, ou seja, um sinal profético que nos ajuda a compreender sem sombra de dúvidas que perto está o fim de todas as coisas. E está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Veja, como adventistas, nós acreditamos que essas palavras de Paulo têm um duplo cumprimento e, na verdade, de certa forma, elas possuem um triplo cumprimento, porque o seu primeiro cumprimento ocorreu logo após o ano de 313 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino se declarou um converso do cristianismo e após isso veio a apostasia da verdade a qual os apóstolos pregavam e juntamente com ela vieram os bispos de Roma, os quais se assentavam no trono de Deus e na verdade buscaram se colocar acima de Deus porque eles lançaram os decretos eternos e divinos ao chão e pisaram sobre eles. Mas embora as palavras de Paulo tenham se cumprido nessa grande apostasia da Idade Média, vemos que deveria haver outra grande apostasia pelo fato de que o Apocalipse nos mostra que depois da ferida mortal, a qual o papado levou em 1798, essa seria curada e mais uma vez o bispo de Roma estaria diante de todo o mundo, se assentando no trono de Deus e agindo como o próprio Deus. E pelo fato da igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus ser a igreja que detém as verdades para esses últimos dias, então essa apostasia que o apóstolo Paulo previu deveria ocorrer dentro da nossa igreja. E como vemos no Espírito de Profecia, uma grande apostasia se levantou nos tempos de Ellen White, partindo lá do Dr. Kellogg. E amigos, diz assim o Espírito de Profecia: no livro The Leave Temple é apresentado o alfa de heresias fatais. O ômega seguirá e será recebido por aqueles que não estão dispostos a considerar o aviso que Deus lhes deu. Manuscript Releases, volume 4, página 50. Amigos, no livro do Dr. Kellogg era apresentado o panteísmo, o qual encabeçava a heresia daqueles dias. Mas embora o panteísmo vá de encontro com as verdades bíblicas e com as crenças fundamentais da nossa igreja, principalmente no quesito da divindade, a qual nós cremos que é composta por 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo, quando Ellen White vai falar a respeito da apostasia ômega e compará-la com a apostasia alfa e o que estava escrito no livro do Dr. Kellogg, ali ela não apresenta o panteísmo como base para a apostasia, mas sim ela apresenta o que levou o Dr. Kellogg a escrever aquelas heresias em seu livro. E ela diz o seguinte: eu sabia que o ômega se seguiria em pouco tempo, e eu tremi por nosso povo. Eu sabia que eu precisava avisar nossos irmãos e irmãs para não entrarem em controvérsia sobre a presença e personalidade de Deus. As declarações feitas em The Living Temple a esse respeito são incorretas. A escritura usada para substanciar a doutrina ali colocada é a escritura mal aplicada. Manuscript Releases, volume 4, página 53. Bom, não temos dúvida de que a apostasia alfa se iniciou com o panteísmo do Dr. Kellogg por um lado, contudo, o movimento da carne santa também fez parte da apostasia alfa e, no entanto, esse movimento não exaltava o panteísmo, mas o que a carne santa e o panteísmo tinham em comum para formarem uma apostasia era o fato de ambos serem desenvolvidos em cima da plataforma da escritura mal aplicada. Veja, o panteísmo rebaixa a pessoa e personalidade de Deus e hoje
Na nossa igreja, vemos sofrendo um constante ataque daqueles que não mais acreditam na pessoa do Espírito Santo e, por sua vez, eles também acabam desacreditando da divindade de Cristo. E o movimento da carne santa, esse se utilizava de instrumentos amelódicos, como os tambores, que até então não faziam parte da adoração adventista, e eles faziam isso para conseguir chegar a um êxtase de sentimento semelhante aos neopentecostais. E após eles passarem por uma experiência de euforia seguida pela perca dos sentidos, eles acreditavam que suas carnes se tornaram santas e que a partir daí poderiam fazer qualquer coisa, porque todas as suas atitudes seriam absolutamente perfeitas. E hoje, o neopentecostalismo também tem se introduzido em nossos cultos e principalmente nas nossas músicas, de maneira que nitidamente percebemos a busca pelo sensorial e eufórico em vez da busca pela verdadeira santificação. Contudo, Satanás, para a apostasia ômega, fez uma pequena mudança para confundir ainda mais a mente do povo de Deus, porque naquele tempo os que buscavam uma experiência de um falso Pentecostes na igreja acreditavam que se tornaram absolutamente perfeitos e então cometiam todas as práticas mais bizarras e imorais e justificavam elas dizendo que eram perfeitos e que não poderiam pecar. Mas hoje, para justificar suas práticas não cristãs, os que buscam o falso Pentecostes dentro da igreja afirmam que somos imperfeitos e pecadores e que por causa disso iremos continuar pecando até que Jesus volte. Mas amigos, naquele tempo em que a apostasia alfa tinha essas duas vertentes, tanto a fanática como a liberal, Ellen White e mais alguns buscavam pregar a verdadeira justificação pela fé, a qual ela dizia que era a explanação das 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14. E hoje, enquanto por um lado, alguns estão rebaixando a pessoa do Espírito Santo a apenas uma força ou algo parecido, e enquanto muitos outros estão buscando um falso reavivamento baseado no neopentecostalismo, outros, seguindo o exemplo de Ellen White, estão buscando apresentar e viver a verdadeira justificação pela fé, a qual não fala de perfeição absoluta como os perfeccionistas do passado, mas fala de perfeição de caráter e de vitória sobre o pecado no poder do Espírito Santo. Bom, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, realmente essas coisas sempre existiram e por causa disso, mesmo diante da intensificação dessas coisas apresentar de maneira muito clara que realmente estamos no fim, ainda assim, alguns podem argumentar que não devemos nos alarmar com esses acontecimentos, porque eles sempre existiram. Mas, diferente desses outros acontecimentos, existe um, o qual sem sombra de dúvida nos diz que Jesus está às portas, e esse acontecimento, meus irmãos, é a apostasia ômega. A última apostasia dentro da igreja remanescente. E essa está ocorrendo em nossos dias. E disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. Primeiros Escritos, página 64. Irmãos, nós realmente estamos chegando no fim. E nós não podemos permanecer indiferentes ao que está acontecendo em nossos dias, em nossas igrejas, esperando ter, em algum momento, sinais ainda mais explícitos de que o fim está próximo. Deus, meus amigos, como vemos no próprio livro Primeiros Escritos, tem refreado os últimos acontecimentos e tem impedido que os 4 ventos sejam soltos, porque, embora a ordem tenha saído para que os 4 anjos soltem os ventos, Cristo, mais uma vez, olhando para a igreja que estava despreparada, apresentou suas mãos feridas diante do Pai e clamou: meu sangue, meu sangue, meu sangue. O Pai
Movido de piedade e compaixão, decidiu então segurar os ventos por mais algum tempo, para que o seu povo pudesse ter mais um pouco de tempo, a fim de fazer o preparo necessário para receber o selo de Deus sobre suas frontes. Mas, meus queridos, embora vocês e eu devemos louvar a Deus e agradecê-lo por estar dando mais um pouco de tempo para a sua igreja, na verdade, mais importante do que agradecer por este tempo de misericórdia é colocar em prática as palavras do anjo, o qual nos diz para nos prepararmos. E pelo fato dele repetir 3 vezes o chamado a nos prepararmos, isso quer dizer que existe uma urgência extrema para fazermos então essa obra. Portanto, leiamos, estudemos a Bíblia, o Espírito de Profecia, como nunca antes fizemos. Oremos pelo batismo do Espírito Santo como nunca antes oramos. Trabalhemos pelos perdidos como nunca antes trabalhamos. Busquemos fazer todas as reformas que devemos fazer como nunca antes fizemos. Porque hoje, de forma ilustrada através das advertências e apelos que o Senhor nos tem dado, é como se os anjos estivessem nos tomando pelos braços e nos puxando, igual a como eles fizeram com Ló. E, irmãos, embora devemos sim sair das cidades e ir para o campo conforme a provisão que Deus nos abrir, na verdade, hoje os anjos estão virtualmente nos tomando pela mão e puxando para sairmos desse estado de mornidão o qual temos vivido. Porque assim como o fogo do céu desceu sobre Sodoma e sobre Gomorra, hoje, tal como o fogo consumidor, logo o desagrado de Deus vai descer sobre aqueles que permanecerem no estado laodiceano, e ele os vomitará da sua boca. Portanto, se hoje ouvirem a sua voz, não esperem até amanhã para entregarem completamente suas vidas a Deus e lhe pedirem o poder do Espírito Santo para ajudá-los na batalha contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, porque temos muito o que fazer por nós mesmos e pelo nosso próximo, e o tempo é muito curto. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Aqueles que sentirem o desejo, deixem aí nos comentários os seus pedidos de oração para que oremos por eles, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.